Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olá você, eu sou Fabiano Caseca e por meio das poderosas ondas eletromagnéticas da TV Band, vou levar até você mais um programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Vou entrevistar hoje a Ateliê da Vila. Está comigo aqui a Cláudia Felga. Ela é empresária e idealizadora do projeto. Ô Cláudia, seja muito bem-vindo ao programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Fala um pouco da história do seu negócio aqui para o telespectador da Band. O Ateliê da Vila começou, na verdade, eu fundei uma escola de educação infantil há 27 anos atrás e sempre adorei arte manual, né? Fazer com as mãos, pensar com as mãos. Sou neta de crocheteira, neta de costureira. Então, há 9 anos atrás, eu decidi montar, né, o ateliê como um suporte para as crianças e professores. Porém, ele cresceu, né, e aí a gente começou a trabalhar também com as mães, com as avós, com as tias, né, esse interesse pela manualidade que a gente começou a receber. E em 2019, a gente foi convidado para uma mostra cultural na cidade de arte, cultura e design, e que aí veio uma grande virada de chave do ateliê. Então, a gente tinha oficinas na hora e tinha demonstração de como é um ateliê. E aí veio, né, toda uma virada de chave de um ateliê que era só infantil para um ateliê que trazia essa arte, cultura e design. E o que se produz? Panos de prato, forro de mesa, o que é produzido nesse ateliê? Então, a princípio, quando eu montei, a gente tinha muita procura por toalhinha de lavabo, né? E eu ficava pensando como que a gente ia fazer para sair do banheiro, né? Como que a gente poderia frequentar sala, escritórios, né? Para trazer essa valorização da manualidade para além disso, né? De um pano de prato, da cozinha e né, de um lavabo. Então a gente entrou com uma curadoria, né, assim, de pesquisa, e era para trazer a arte manual, existe uma técnica antiga, o crochê, o bordado, mas com um olhar contemporâneo, né, trazendo a arte manual para esse tempo. Não é só o crochê da vovó, mas tem o crochê da vovó, mas tem várias formas hoje. Suas evoluções. Exatamente, de fazer o crochê, de trazer essa modernidade, o passado para o presente. O seu negócio, então, você tem um ateliê. Isso. É um ateliê. De cerâmica. Cerâmica também? Cerâmica, bordado, costura, aquarela. Então você diversificou muito? Isso. A ideia do ateliê, isso é uma coisa importante, porque assim, todo ateliê que normalmente a gente conhece, ele é de um artista, então tem uma técnica que é trabalhado ali, né? Um ateliê de costura, um ateliê de bordado. E a minha ideia é a ideia de quem gosta de aprender, que é o meu caso. Então a gente dá aula de cerâmica, dá aula de torno, mas também, por exemplo, dá aula de costura, de roupa. Então, muitas vezes entra uma pessoa para fazer uma aula de costura e depois ela quer passar para o bordado, porque ela quer bordar a roupa que ela costurou. Ela quer fazer de cerâmica botões para colocar na roupa dela. Então, essa interseção das artes manuais, de técnicas, né? Bordar é uma arte. Eu lembro que a minha mãe bordava coisas muito simples. Minha mãe era uma mulher de fazenda e ela ficava bordando. Ela fazia umas peças maravilhosas, muito caprichosas, para uma pessoa simples que morava numa fazenda, né? O bastidor, ele é uma ferramenta que ajuda a esticar o tecido. Isso, porque né? Você prende ele, que é um lá em cima do outro. E hoje em dia, as pessoas têm usado muito o bastidor também como moldura. Elas penduram na parede o bastidor. E você tem uma loja, um espaço. A gente tem o ateliê, que é um espaço de cursos, de oficinas. De aula. De aula. Aí lá tem também uma mini padaria, então a gente dá aula de pães, dá aula de culinária, dá aula... E aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte. E durante a aula, as pessoas têm acesso, tem um intervalo, né? Porque Minas tem que ter a comida gostosa, o pão de queijo, o cafezinho. E lá, tudo que a gente serve no ateliê é feito lá também.
Entendi. Então, os pães, bolos. Então é uma escola, De artes não é uma manuais. fábrica. Não, que é uma você escola produz de artes comercial. manuais. É. Entendi, Eu tenho um galpão também de produção comercial. Então, entendi. mas nesse caso do ateliê, é só a parte de oficinas e cursos. Ok, eu tenho que fazer o intervalo comercial, mas é rapidinho, 1 minutinho só, eu estarei de volta. Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Há mais de um século construindo uma história de sucesso. Oferecemos uma ampla gama de móveis, materiais de construção e eletrodomésticos. Com 9 lojas no Centro-Oeste Mineiro, estamos sempre perto de você. Casa Rios, da nossa casa para a sua casa. Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Voltando aqui, estou falando de coisa chique, coisa boa, coisa tradicional, ateliê. Um ateliê que ensina as pessoas a bordar. Costurar todos os tipos de manualidades. E onde que funciona o seu ateliê? Ele funciona no Sion. No Sion? Isso. Quer passar o endereço? Na Rua Piuí, 1465. no bairro 1461. Bandeirantes. Lá você tem alunos Isso. que aprendem com você. Isso. A gente tem cursos semanais, a gente tem workshops, que às vezes são 2 aulas, por exemplo, 3, ou também experiências. Então, às vezes, tem a experiência, por exemplo, de tintos e tintas. Então, você vai aquarelar e tomar um bom vinho com queijo. Ah, tem o mimozinho também? Tem. Ah, então é bom A gente demais. trabalha também com empresas, então a gente dá cursos para empresas, para também aniversários. Então, a gente tem... O que são bordados lá? Eu imagino que forro de mesa, você fala até caminho de mesa, toalha. A gente faz quadros, tem quadros que já estão rodando o mundo. A gente faz... então, além do bordado, tem, por exemplo, encadernação manual, que a gente faz livros, cadernos, caixas, todas feitas manualmente. Mas livro Pintura como de assim? taça. Capa de livro? O livro todo. Você vai aprender a refilar o papel, a fazer a capa, forrar de tecido, né? Então, cadernos, né? Assim, diários, cadernos de receita, né? Todas as técnicas manuais. Muitas vezes a pessoa entra para fazer uma cerâmica e descobre lá, por exemplo, um curso de costura. E a ideia do ateliê, o grande ponto forte, é que a gente também não está a questão de não trabalhar só com o resultado, mas do processo. Então, quando você chega, por exemplo, no ateliê e vê um curso de encadernação manual, se você olha um caderno, você nunca às vezes não se interessaria em fazer ou acharia que não dá conta, né? A gente tem muita gente que quando a gente fala assim, só tem mão esquerda. Agora, isso aí que você está falando, tudo aí, é de uma sensibilidade danada. A pessoa tem que ser muito sensível, né? Uma pessoa assim meio rústico igual eu, não dou conta de fazer isso. Dá conta e vou te convidar para fazer lá. Que, na verdade, a gente está entendendo só o produto. Quando você vê o processo, tudo é fácil. Se você sabe, acompanha um processo. Fazer um bolo. Um bolo tem uma receita. Então, quando o bolo pronto é uma coisa. Eu vou te visitar. Infelizmente, o meu tempo acabou, eu tenho que ir. Mas, olha, antes de ir embora, convite especial para você assistir também o programa Mundo dos Negócios, na Band Brasil. Programa Mundo dos Negócios, todos os sábados, 12:30. Estamos com uma série agora de 5 programas, você vai acompanhar lá. Aniversário de 4 anos do programa Mundo dos Negócios. Gravamos lá no sítio da Elisângela, coisa maravilhosa. E você vai acompanhar 5 programas com os artistas da Multimarcas Consórcio e de Fabiano Caseca. Você vai amar esse programa. Eu aguardo você lá. Eu vou, mas voltarei.